Oi, gente, hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a minha história de como eu me tornei um fisioterapeuta e um profissional da educação física. Bom, primeiro eu me descobri como um profissional da educação física e depois como fisioterapeuta. Bom, então eu era daquelas pessoas rata de academia, fazia aula todos os dias, já comecei a dar o aquecimento, enfim, me achei nisso aí. Deixava até muitas vezes do horário de almoço para poder fazer isso depois, não é para fazer isso, viu? Eu comia bem rapidinho para poder me exercitar. Então, meu contato com o movimento, ele sempre ocorreu, né, desde o início da minha profissão. E quando eu me formei, né, eu tinha muita curiosidade em saber como que aquelas disfunções de postura, como escoliose, hiperlordose, cifose, se formavam durante o processo de crescimento da criança. Então esse foi o tema principal, que me trouxe para a fisioterapia. Eu queria saber mais, eu queria não só dar exercício, nessa época eu já trabalhava, mas eu queria entender aquele processo, eu queria saber das causas, como que eu poderia fazer com que as pessoas envelhecessem, né, tornasse um adulto diferente, né, e a gente podia usar isso no processo de crescimento, né, no processo ativo do desenvolvimento da criança. Então, meu trabalho de conclusão na época foi sobre isso. E eu, rapidamente, né, me formei num semestre, no outro já passei para a fisioterapia e fui me encontrando cada vez mais. Tive um grande professor de reumatologia, Dr. Ubirajara Canabarro, que era uma pessoa que era o professor de reumato na época, e ele me mostrou a síndrome dolorosa miofascial. E eu me apaixonei, porque eu disse, nossa, mas muitas pessoas têm essa síndrome dolorosa miofascial, eu quero saber mais sobre isso. E como na época eu já era personal trainer, eu percebia que as pessoas melhoravam muito, porque eu fazia uma massagenzinha, fazia algum movimento, apertava alguns pontos, assim, empiricamente. E elas referiam para mim, nossa, eu melhorei muito depois daquela massagem que tu fez. Então isso foi me despertando a conhecer mais esse tecido facial e fui fazendo curso, me especializando e há 27 anos eu estou nessa brincadeira aí, né, que começou com uma curiosidade. Então, eu sou hoje uma apaixonada pelo movimento, né, me especializei em ortopedia para poder entender todo esse sistema, né, mas sempre com um olhar global, né, de ver que tudo está conectado, que tudo é uma continuidade e sempre buscando a causa das disfunções. E também eu me dedico bastante ao sistema facial, porque eu não consigo imaginar, né, que quem não entender, gente, de fáscia e movimento, não tem como trabalhar com a dor, com a disfunção, ou até mesmo com o movimento, porque a face tem como função dar força, né, dar tensão para o nosso corpo. Então, quando eu me entendi tudo isso, eu disse, não, é isso aqui, é isso que eu quero para mim, é a partir daí que eu vou me dedicar para esse tecido facial e trazer toda essa minha experiência de profissional de educação física, né, que lá na época a gente dava aula de ginástica, dava aula de step, de tudo que vocês possam imaginar dentro de uma academia, né? A gente tinha essa experiência. Então essa expertise de olhar para o movimento e integrar tudo isso vem dos meus 2 cursos. Então quando alguém me pergunta assim, o que tu gosta mais, da fisioterapia e da educação física? Eu gosto dos 2, porque um vai complementar o outro. Então aqui a gente tem esse olhar para o movimento e para o tecido facial, que para mim eles não estão separados, porque o músculo ele tem o tecido facial depende do músculo e vice-versa. Então essa é um pouquinho da minha história que eu queria contar hoje para vocês.